Olá, nono ano, tudo bom? Começaremos agora a correção da nossa meta 11. Leia ao lado as informações sobre o que é o Acordo de Paris. Na sequência, veja uma notícia sobre a poluição atmosférica. Espero que vocês tenham lido o texto. Vamos para a correção. Com base nos objetivos do Acordo de Paris e na notícia acima, o que é possível concluir sobre a relevância global desse acordo? A gente pode concluir que ele é uma medida importante no combate à poluição, é bastante nociva à vida das pessoas, conforme ilustra a notícia. No editorial é feita referência à saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Sabendo que esse país é considerado o segundo maior emissor de gases de efeito estufa no mundo, qual é o impacto global dessa decisão? Por ser considerado um emissor significativo de gases na atmosfera, a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris é desastrosa porque irá impactar negativamente no meio ambiente. Página 71 agora, vamos lá. E a página 71 te pergunta o seguinte: releia na página 68 os objetivos do G20. De acordo com o editorial, qual deles teve menor destaque na reunião e o que isso revela? Os objetivos econômicos teve menor destaque e isso revela, segundo a opinião do editorial, uma conjuntura econômica internacional mais favorável. Qual foi o foco da reunião do G20 em 2017? Foram temas geopolíticos. Releia o trecho a seguir. O desafio de agora é encontrar convergências em numerosa gama de assuntos, incluindo comércio internacional, imigração, segurança e mudança climática. O que o emprego da expressão em destaque, encontrar convergências, revela sobre o posicionamento dos países em relação aos assuntos discutidos na reunião. Revela que eles possuem posicionamentos diferentes, por isso é visto como um desafio. No editorial é mencionado o esperado primeiro encontro entre os líderes Donald Trump, dos Estados Unidos, e Vladimir Putin, da Rússia. O que o encontro entre eles, por que era tão esperado? Porque eles tinham vários assuntos importantes para discutir, como, por exemplo, a suspeita de interferência da Rússia na eleição presidencial dos Estados Unidos. Eles ainda tinham as crises com a Coreia do Norte e a Ucrânia para discutir, e, além disso, a guerra na Síria. Essa não precisava fazer, porque neste momento vocês não vão conseguir se reunir com o colega. Qual é o veículo de comunicação que se posiciona sobre o assunto discutido no editorial lido? Se você voltar lá para a parte da referência, você vai perceber que é o jornal online Folha de São Paulo. Porque o assunto discutido no editorial da página 69 é importante socialmente? Porque ele trata de um assunto que diz respeito a todos os países, inclusive o nosso país, o Brasil, as decisões desse encontro do G20 vai afetar ou afetam a população mundial. Leia a notícia a seguir. Cúpula do G20 começa nesta sexta em Hamburgo, na Alemanha. Encontro mais esperado é de Trump e Putin. Cúpula desta sexta e sábado deve ser marcada por protestos. Começa nesta sexta-feira 7 em Hamburgo, na Alemanha, o encontro das 20 maiores economias do mundo, a cúpula do G20. Na véspera do encontro, em Hamburgo, houve protestos contra a reunião e muita violência entre a polícia alemã e Black Blocs. Manifestantes voltaram a tomar as ruas da cidade nesta manhã. O encontro mais esperado é o dos presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e Rússia, Vladimir Putin. Qual é a relação entre o tema do editorial e a notícia acima? Os dois tratam sobre a reunião do G20. O que é possível concluir sobre a motivação da escrita de um editorial? A gente consegue concluir, gente, que o editorial vai sempre conversar com os assuntos atuais, estabelecendo sempre um gancho com a notícia ou outros gêneros que estão circulando no mesmo veículo de comunicação. Página 73 agora. Te pergunta o seguinte: na introdução costuma ser apresentado o assunto ao leitor. De que forma isso foi feito no editorial lido na página 69? Isso foi feito por meio de uma contextualização do evento do G20, certo? De forte teor geopolítico, ocorrido na Alemanha em julho de 2017. Qual é o posicionamento do editorial diante das divergências entre os membros do G20 em relação a vários assuntos globalmente importantes? A postura do editorial em relação a isso é afirmar que essa divergência é o desafio do momento, porque os países precisam se entender a respeito de temas como comércio internacional, imigração, segurança e mudanças climáticas. Para reforçar a ideia de que a incerteza em relação a divergências aumentou, que acontecimento é citado no editorial? O repúdio de Donald Trump ao Acordo de Paris.
Porque no editorial afirma-se que as divergências entre os países membros não se resumem aos Estados Unidos, porque há forte tendência ao enfraquecimento do multilateralismo. Certo, pessoal? E quando a gente fala em multilateralismo, você tem que pensar no fato que vários países muitas vezes vão trabalhar juntos em prol de um mesmo assunto ou de uma problemática em comum. Página 74, no final do editorial, ao fazer um balanço geral sobre a reunião do G20, menciona-se um aspecto positivo do encontro. Letra A. Que aspecto positivo é esse? A menor atenção a temas econômicos, o que reflete uma conjuntura internacional mais favorável. Que argumentos são empregados para justificar esse aspecto positivo? O fato do crescimento econômico ter retornado e o desemprego diminuído, aumentando, consequentemente, a confiança e também os investimentos. Releia o título do editorial, O Mínimo do G20. É possível afirmar que o título antecipa o assunto a ser discutido no editorial? Claro que sim, uma vez que já está fazendo logo no título referência ao G20. O emprego do substantivo mínimo sugere o que em relação à posição do editorial sobre o assunto? Gente, vai sugerir que a análise a ser feita mostra que o G20 ele está fazendo apenas o mínimo que se espera dele, não está fazendo mais do que a obrigação. Que tipo de registro é predominante no editorial? Explique considerando a situação comunicativa. Bom, no editorial predomina o registro formal, porque a situação comunicativa o exige. Uma vez que, ao expressar o posicionamento de um veículo de comunicação sobre um assunto de interesse geral, é destinado a todos os leitores do jornal, certo? Por isso, quando a gente está ampliando aí o nosso alcance como um editorial, é mais viável utilizar uma linguagem formal. Página 75, releia os trechos a seguir. 3 trechos, espero que você tenha lido, e diz: explica a função de cada uma das conjunções em destaque, relacionando-as à forma como os argumentos são apresentados. No trecho A, a conjunção porém indica oposição. A gente já sabe que porém é uma conjunção adversativa. Afirma-se que os Estados Unidos repudiaram o acordo de Paris e, na sequência, é mostrado que as divergências não existem só em relação a esse país. No trecho B, a conjunção mais também assume a ideia de oposição, ao afirmar que o comércio deve se manter o compromisso, destacando que as práticas, por outro lado, precisam ser justas. No trecho C, a conjunção E indica adição e insere uma nova informação em uma sequência de afirmações, evidenciando aspectos positivos globais. Isso você conseguiria responder só porque você já sabe que conjunção adversativa são, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, não obstante, apesar disso, e as aditivas são e, nem, mas também, como, também, bem como e mais ainda. Por hoje é isso, beijo grande e até mais.